Expressões regulares. Esse nome quase me faz lembrar algum assunto das aulas de português da época da escola. Porém, o regex, ou expressão regular, é um recurso muito útil no dia a dia do programador. E é um pouco do que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E aí, tudo bem? Meu nome é Gelito Casagrande e nesse canal eu compartilho meus aprendizados de programação, internet das coisas e outros assuntos relacionados à tecnologia. E o assunto de hoje é expressão regular e como ela pode te auxiliar no seu dia a dia aí como programador. As expressões regulares podem ser utilizadas para validação, pesquisa dentro de um texto, validação de dados, e-mail, telefone, extrair uma informação de um bloco de texto e substituir também partes de um texto que a gente está pesquisando. São ferramentas, são recursos para trabalhar com manipulação de texto, pesquisa, substituição, validação e muito mais. Como que essa expressão regular funciona, Então você tem que dizer o que você quer procurar, onde você quer procurar. Você pode dizer que você quer dentro do texto, qualquer parte do texto, no início, no fim. Então é aonde, o que você quer procurar, se é um caractere, um número, uma expressão, um telefone, um e-mail. Então, o que, onde e quanto disso que a gente quer encontrar, Se a gente quer encontrar todas as ocorrências de uma palavra, então a gente só coloca a expressão. Ah, não, eu quero achar se tiver 2 caracteres. Então a gente consegue especificar que eu só quero encontrar se estiver exatamente 2, Ou se eu tenho um conjunto. Então, o quanto pode ser em quantidade de repetições ou delimitar uma cadeia de caracteres ou uma palavra. Eu quero encontrar realmente essa palavra dentro do texto. Bom, se esse conteúdo está sendo interessante para você, se você está curtindo, já deixa um like aí e compartilha com a galera, hein? Aqui eu vou estar utilizando como exemplo a ideia do VS Code, então, que é uma ideia das mais utilizadas hoje em dia. Então a gente vai trabalhar em cima dela, Como que ela pode auxiliar tanto para a gente fazer busca dentro do código ou trabalhar com regex no próprio código fonte mesmo, Às vezes você precisa que o seu código trate aquilo, não necessariamente que você utilize só para buscar dentro do seu código fonte, Então o seu código fonte também tem que trabalhar com regex. A ideia que você utiliza pode fazer uma busca de texto utilizando expressões regulares, ou o teu código também pode implementar uma expressão regular para fazer uma busca dentro de um texto que o usuário informou, por exemplo. Bom, os principais aqui caracteres que a gente utiliza na expressão é o ponto, o ponto final, que a gente utiliza no texto. Ele procura qualquer caractere, exceto quebras de linha. Então, se tiver um texto que quebra de uma linha para outra, ele não vai identificar, porque a quebra de linha também é um caractere. O asterisco, ele procura 0 ou mais, Quer dizer, pode conter aquele caractere anterior ali que você especificou ou não. Então, você pode ponto asterisco, ele vai achar qualquer caractere se ele existir ou não. Então ele vai dar ok se existir ou não. Agora, se eu colocar um mais, ele vai corresponder a um ou mais caracteres, Vamos ver nos exemplos aqui. Por último aqui, o interrogação. A interrogação é 0 ou 1, Ele não tem ou ele tem apenas um caractere, o anterior especificado, Então, ponto exclamação é qualquer caractere não tendo ou tendo apenas um. Nós podemos trabalhar também com agrupar alguns caracteres que nós queremos buscar. Então eu posso querer buscar as letras A, B e C, Ou A, F e H dentro do texto. Então você coloca entre colchetes, ele vai procurar alguma dessas letras, É como se fossem as opções de busca ali dentro. Ou você também pode negar esse grupo, Esses caracteres. Então não quero que tenha essas letras. Então você utiliza o acento ali para negar aquela expressão. Outra opção de busca também é um range, Então eu quero de A maiúsculo a Z maiúsculo, ou de A minúsculo a Z minúsculo, ou de 0 a 9, Busca dentro de caracteres. Então a gente consegue delimitar o que realmente a gente quer buscar. Agora, aonde a gente quer buscar, a gente pode definir no início do texto, no final do texto. Se eu não especificar, início e fim, ele vai procurar dentro do texto. E a quantificação, A quantificação como é que é? Eu coloco entre chaves. Então eu coloco entre chaves, eu coloco um valor. Ele pode ser tipo valor 5. Então 5 eu só quero encontrar se tiver 5 ocorrências da letra A ou 5 ocorrências de determinada palavra. Então a gente consegue quantificar a nossa busca também. Por exemplo, telefone, O telefone pode ter 4 ou 5 dígitos no começo, Então eu posso colocar 4,5. Então, de 4 a 5 dígitos. Então, posso delimitar isso também. Uma outra forma de busca também é pela palavra como um todo, Se você colocar ela entre parênteses, você está buscando aquele grupo de caracteres. Então, você está buscando aquela palavra em específico. Só que se você colocar só entre parênteses a palavra, ele vai buscar dentro de... Por exemplo, se eu buscar a palavra mente, simplesmente, facilmente, tudo que tiver mente, ele vai encontrar. Então, se eu quiser delimitar que eu só quero encontrar que seja especificamente a palavra mente, eu coloco
coloco um /b, que eu estou limitando que seja uma palavra. Então ele não pode estar composta com outra, né? Então, tem alguns caracteres também que a gente utiliza com /b, /w, algumas coisas que eles têm algumas funções a mais. Nesse caso, o /b delimita o que vier na frente do /b, que eu só vou encontrar uma palavra específica daquilo. Então, por exemplo, /b entre parênteses o leite. Então, eu só vou encontrar coisas que tenham leite, ou mente, né, que foi o exemplo que eu utilizei. Então, simplesmente vai ser ignorado. Se tiver mente, ele vai encontrar. Agora, por exemplo, o ponto, o asterístico, o mais, eles são caracteres especiais da expressão regular. E quando eu quero procurar esses caracteres também dentro do texto, eles compõem o texto. Então eu tenho o caractere a barra que faz o escape desse caractere. Ou seja, ao invés dele ser considerado parte da expressão regular, ele é considerado como um caractere comum. Por exemplo, se eu colocar barra, ponto, ele vai considerar como se fosse um ponto final comum, e não a expressão de busca, né, de qualquer caractere, que é o significador do ponto. Outros caracteres especiais de busca que a gente pode utilizar é o /w, ele vai encontrar qualquer caractere alfanumérico, incluindo o underline. Tem o /d, que é para busca de dígitos, né, de 0 a 9, e tem o /s, que é para buscar ou ignorar espaços em branco. Então, sempre que a gente coloca /w, /d ou /s minúsculo, eu faço uma busca que contenha ou uma palavra, ou um dígito, ou um espaço em branco. Se eu trabalhar com /w, /d e /s maiúsculo, eu estou negando, ou seja, não deve ter nenhum caractere alfanumérico para /w, não deve ter nenhum dígito para /d maiúsculo e não deve ter espaços no caso de /s maiúsculo. Um exemplo que a gente pode usar bastante é, por exemplo, validação de número de celular. Então a gente pode determinar que o número de celular vai ser composto de uma certa estrutura. Então ele vai ter o código do país, o DDD e os 5 ou 4 caracteres, traço e mais os 4 caracteres finais, né? O formato de telefone aqui no Brasil. Ou, por exemplo, validação uma cor decimal, né? Hexadecimal, né? Se eu coloquei uma cor lá no CSS, tá ok ou não? Eu posso, por exemplo, ter uma IDE que eu faço uma edição de um site, por exemplo, eu preciso validar se a cor que o usuário informou é correta. Então eu posso usar a expressão regular também para fazer esse tipo de validação. Você utiliza alguma expressão regular no seu dia a dia aí, programando, para alguma validação? Deixa aí nos comentários aí o qual que você utiliza mais, o que é mais comum para você utilizar. Eu posso extrair conteúdos de tags HTML. Meu código pode ir lá buscar uma página HTML de tal site, né? Fazer um scraping lá e extrair um conteúdo de dentro de uma div, né? Eu posso ler o conteúdo de dentro de uma div, eu posso usar a expressão regular para extrair essa informação também. Outro caso de uso, acho que é um dos mais comuns, é validação de e-mail, né? Então, como que a gente valida se o e-mail tem uma estrutura válida, né? Se não tem @, se tem o domínio, se não tem, se tem o nome do usuário, se não tem. A gente pode usar a expressão regular para validar cada parte do domínio aqui do e-mail, né? Então, se tem o usuário, se o usuário pode ter underline, se pode ter ponto, que garante que só tenha uma arroba e depois que tenha a estrutura de um domínio ok no final, né? Espero que o conteúdo de hoje tenha te auxiliado ainda mais aí no seu dia a dia de programador. E se ficou alguma dúvida ou se quer uma expressão específica aí que você gostaria de aprender, deixa aí nos comentários aí e aí vamos conversar mais sobre isso. Quem sabe rola mais um vídeo de expressões regulares avançadas. Te espero no próximo vídeo.